você realmente tira a possibilidade maternal da mulher, você destrói a identidade da mulher. Eu tava no banheiro e entrou não sei se era trans ou travesti, da mesma idade que ela. E a minha irmã, amigo, é tipo eu de cabelo, sabe? Então ela... Do Harry Potter se faz, né? Porque ela sempre foi feminista, ela nunca mudou o modo de pensar dela, e de repente ela se tornou odiada pelo movimento feminista. Hoje só existe um tipo de atividade sexual possível, materialmente possível, não é uma questão de opinião, de preconceito. Uma ex-lésbica, ex-ativista, ateísta, que se converteu ao cristianismo, e ela tem alguns livros bem legais, um deles chama Pensamentos Improváveis de uma Convertida, e o outro é sobre sexualidade, e ela faz um histórico todo de como surgem essas palavras. Se você tem liberdade para escolher, se você tem liberdade para escolher porque o seu país é próspero, porque você tem opções, você opta por aquilo que gosta mais. Então, é por isso que o socialismo, ele funciona na igualdade da pobreza, nivelando por baixo. As pessoas são mais iguais quando elas são niveladas por baixo. E se tornam mais desiguais conforme o padrão vai subindo. Da mesma forma, em países extremamente pobres, em países, por exemplo, que foram devastados pelo movimento, pelo regime comunista, havia completa igualdade entre homens e mulheres, que é todo mundo igualmente miserável. Recentemente, numa conversa que eu tive, inclusive num debate que eu tive recentemente, uma das pessoas alegou o seguinte: esse conceito de homem e mulher foi inventado pelos colonizadores europeus. Nossa. E assim, a afirmação era tão absurda que eu não conseguia rebater. Assim, pra onde que eu vou agora? Uma pessoa que me diz que homem e mulher foram inventados pelo colonizador branco europeu. Eu já ouvi também que a Bíblia tem 8 gêneros distintos, né? Não é só homem e mulher. Então, assim, como que é possível que nós estejamos sendo contaminados por tantas ideias não fundamentadas cientificamente e sendo nós os acusados de faltarmos com a ciência? É muito absurdo. Por isso que eu concordo muito com um cara chama Lula, que ele diz, quando ele diz o seguinte, ele fala, não é possível, quem criou essa coisa de banheiro unissex só pode ter sido o capeta. É engraçado, né? Se a gente fala um trem desse... Nossa, eu tava preso. Não, preso porque, falando aqui em casos mais específicos, né, politicamente falando, são 2, né? Primeiro, no dia 8 de março de 2000, eu acredito que 21, quando eu ainda era vereador, Dia Internacional das Mulheres, fui dar o discurso, sem a peruca ainda, dei o discurso e basicamente falei isso, né? Que um homem é homem, mulher é mulher. Tomei um processo com relação a isso. Quando eu ganhei para vereador, uma vereador trans tinha ganhado, e a pessoa me perguntou, como que você vai chamar ela? Eu falei, do jeito que tá na certidão de nascimento. Eu só falei isso. E processo também criminal. E por fim, quando eu tava também vereador, quando fui vereador teve muita polêmica, né? Mas a minha irmã tinha 16 anos de idade, tava na escola, ela tava no banheiro e entrou não sei se era trans ou travesti, da mesma idade que ela, e a minha irmã, amigo, é tipo eu de cabelo, sabe? Então ela é brava também. Ela pegou o celular e começou a falar, não, você não pode estar aqui, que é o banheiro de menino, não sei o quê. E ele afrontoso, do tipo, não, opa, isso é homofobia, eu vou te processar aqui, não sei o quê, beleza. Eu, como vereador e principalmente como irmão, denunciei isso. Adivinha quem tá tomando o processo? Então, assim, é inacreditável como as coisas acontecem. E há poucos anos atrás, coloca 10 anos atrás, essa história de que eles iriam pegar audiência, né, de crianças para poder ficar impondo, né, essa agenda, isso conspiratório. É conspiratório. Essa coisa disso vai chegar na escola, isso é conspiratório. Isso é quando a direita delirante. Direita delirante. E hoje você vê que dizer o normal, né, ele, ela, que se tornou o revolucionário da coisa. Você entra na Netflix, por exemplo, até o Elon Musk puxou, né, uma onda de cancelamento da Netflix, eram dezenas de desenhos sem classificação etária, né? Na verdade, uma criança pode assistir ali, era para criança, inclusive voltado, diversas cenas, né, de mulheres beijando mulheres, homens beijando homens, linguagem neutra, né? Então, transgenerismo, inclusive. Então, assim, não é que aquilo dali está sendo colocado como um roteiro natural, como, por exemplo, tem um beijo entre a Cinderela e o príncipe. Não, é colocado aquilo dali com um objetivo muito claro, que é, de fato, gerar uma confusão naquela criança que, poxa, a sua sexualidade, ela não é simplesmente, digamos assim, ela não é definida por questões sociais ou culturais estruturais. Porque se fosse assim, você pegasse em gêmeos,
e um fosse homossexual, o outro também ia ter que ser homossexual, né? Se fosse questões univitelinos, né? Exatamente, porque a estrutura, a ordem cromossômica dele é igual. Mas daí eles apelam pra biologia, né? Isso, aí eles apelam pra biologia, exatamente. E criados do mesmo jeito. Então não é nem social, nem biológico. É um negócio eminentemente natural. Tem muito estudo sobre isso. Inclusive tem a Rosemary Butterfield, que é uma ex-lésbica, ex-ativista ateísta, que se converteu ao cristianismo. E ela tem alguns livros bem legais. Um deles chama Pensamentos Improváveis de uma Convertida e o outro é sobre sexualidade. E ela faz um histórico todo de como surgem essas palavras. Sexualidade. Né, porque não se usava, né? Como que surge essa expressão, depois orientação sexual, e ela faz uma análise muito legal, como é que uma prática que eu adoto, uma prática erótica que eu adoto na minha vida íntima, se torna uma identidade. Por que uma pessoa se apresenta hoje, ela tem que se apresentar com uma característica da sua identidade como gay, né, ou hétero? A própria definição de você hoje ter que usar a expressão heterossexual já é se dobrar de uma certa forma para essa linguagem. Porque se você voltar antes da Revolução Sexual, só existe um tipo de atividade sexual possível, materialmente possível, não é uma questão de opinião, de preconceito. A atividade sexual da espécie humana consiste em uma atividade que é essencialmente, não necessariamente, mas essencialmente reprodutiva. Então nós somos uma espécie de reprodução sexuada, então o nosso sexo consiste... Desculpa, programa para crianças. Mas o nosso sexo consiste na introdução do órgão masculino no órgão feminino. Isso é atividade sexual. É a única atividade sexual humana possível. Todas as outras são eróticas, afetivas, mas não são sexuais. E quando nós dizemos assim, olha, eu sou heterossexual, aquele é homossexual, você está admitindo que existe a possibilidade de transformar outras atividades eróticas em sexo. É uma análise que a gente já perdeu há tanto tempo que até falar sobre isso hoje soa meio espantoso, né? Dizer que aquela atividade erótica e afetiva realizada entre dois homens não pode ser chamada de atividade sexual, porque não é, né? E se você... Agora, desculpa o pessoal que me achava conservadora demais pelo que eu vou dizer agora, mas se você, por exemplo, introduzir o membro masculino no ouvido, isso não é atividade sexual. Se você pegar na mão, não é atividade sexual. Se você introduzir no buraco do nariz, não é atividade sexual. Porque atividade sexual, em toda a história da humanidade, sempre foi algo muito claro. Por exemplo, quando a gente olha para a antiguidade, onde tinha Calígula, Nero, todos homossexuais, né? Todos, na verdade, a época, expressão correta, sodomitas, né? Todos sodomitas. E nenhum deles contraiu um matrimônio oficialmente com algum de seus namorados das suas relações homoeróticas. Por quê? Mesmo aquele que fez uma encenação, na verdade, até tentou fazer uma encenação, vestiu aquele menor com roupa de noivo e tal, nenhum deles conseguiu estabelecer na sociedade, ainda que fosse uma sociedade que tolerasse a homossexualidade, conseguiu estabelecer isso como um critério de casamento, ou como algo equiparável ao casamento. Então hoje nós mudamos o conceito de sexo como atividade sexual, nós adotamos expressões como sexualidade, homossexualismo, que a gente substituiu agora por homossexualidade, que também eles inventaram essa maluquice de que o homossexualismo... Não pode falar homossexualismo, que isso não é doença. Agora cristianismo, fascismo, comunismo... Exatamente. É uma loucura. Tá tudo bem. Mas isso é um problema de língua portuguesa, né? Vamos combinar. A própria troca da palavra sexo por gênero já é... não, isso é um outro absurdo, né? E esse ponto que você falando não é só também a questão da identidade em si, né? Que se cria e se deturpa. É principalmente porque... Para pensar, qual o grupo, né, na humanidade que impõe ao outro com que o seu, digamos assim, o seu desejo, sua atração, né, pelo mesmo sexo, seja ele enseja, né, em criação de normas e leis e deveres. Sim, tipo assim, que loucura é essa? Por que aqui, eu tenho um desejo sexual meu e aí eu vou fazer isso se tornar lei? Tipo assim, se você não concorda comigo, você é um transfóbico. Porque hoje as pessoas não compreendem que, primeiro, a transfobia ela foi equiparada pelo STF como racismo. Então não passou isso pelo Congresso. E não foi porque a gente falou, a gente não quer tratar sobre isso. Não, é porque a gente decidiu, falou, não, nós não vamos legislar a respeito disso. E ponto. Então a gente decidiu. O STF fala, não, na houve omissão, E aí eles decidem, né? Como tudo hoje em dia. Mas para pensar, a transfobia hoje não é uma questão do tipo... Porque a fobia é aversão, medo, repúdio, enfim, né? De uma forma extrema. E não é isso, você vê que acontece, as pessoas estão sendo processadas por isso, horas. Eu não tenho dúvidas que já chega um processinho com isso aqui.
Já já chega um processo contra o nosso livro. Já já vai chegar processo, como já chega, com relação à Bíblia. Pessoas falando que a Bíblia é machista, que a Bíblia ela é opressora, que a Bíblia... Porque não é uma questão de um posicionamento, né? Não é uma questão de uma aceitação, é uma imposição. Ou você aceita, ou senão você se torna nem humano, né? Você se torna um outro, e esse outro tem que ser extinguido. Agora, Nicolas, isso é tão louco, a realidade que a gente tá vivendo hoje é tão louca, que eu tenho certeza de que muita gente que está nos ouvindo, que não tá acostumada ao nosso universo, naturalmente, a esse tipo de conversa, talvez esteja achando um papo, assim, extremamente transfóbico, homofóbico, e nada mais é do que a declaração do óbvio. O que aconteceu? Como que foi esse movimento que nos fez chegar até aqui de ter que falar que a grama é verde, ter que falar que ele é ele, ter que falar que ela é ela? É quase como se o título fosse lá, 2 mais 2 igual a 4. Exatamente. Por que E tá a gente todo tem que mundo falar brigando. que Controverso. Só que não tô brincando, faz um teste. Faz um post aí, assim, 2 mais 2 é igual a 4, tá certo? Eu não tenho dúvida que vai ter um comentário falando, mas a matemática, por exemplo, um casal. Não, por exemplo, né? Eu e a Lívia, nós somos um, mas nós somos 2. Então quer dizer que os 2 podem se representar do 1. Então, na verdade, 2 mais 2 seria 1 mais 1, então é igual a 2. Sempre vai ter alguém para poder querer desestruturar as realidades, né, concretas que nós temos. E tudo isso que eu vejo são limites. E como eu acredito que há um designer, né, inteligente, universal, que criou esse universo, que é Deus, eu acredito que todos esses limites, né, que existem no mundo é para o nosso próprio cuidado. Então, quando você olha, né, que o homem e a mulher eles se completam e através deles você consegue gerar a vida, quando a própria Bíblia diz para você, né, se preservar antes do casamento, quando ele fala para você não cobiçar, né, a mulher do outro, quando ele fala para você não mentir, para você não caluniar, para você, enfim, não adulterar, tudo isso, Deus não colocou isso e criou o universo de forma aleatória. Ele falou, quer saber? Vou ferrar aqui. Eu vou colocar desse jeito aqui porque eu tô afim. Não, é porque os limites eles são necessários. Então quando você vê que se você distorce a realidade do seu bel prazer, isso vai gerar consequências. É o exemplo que eu sempre dou, tá? Tudo bem então. Então se você se sente, você se torna, né? Você tem ideia o quanto que esse princípio é perigoso? Então se eu me sentir uma criança, eu posso ter relação com uma criança. Se eu me sentir negro, eu posso entrar em cotas? Não dá ideia, hein? Não, se eu me sentir, então... essa mulher agora mesmo que foi pega com o Vini Júnior aí, falou que ela é sapiosexual, você viu isso? Não. Gente, não. Sapiosexual, tipo assim, ela gosta. Ela não gosta de ficar só conversando de putaria. Ela gosta, tipo, que troca ideia com ela, pô. Ou seja, normal. Entendeu? Ela não quer que o cara fique só falando de putaria com ela. Ela quer que você pelo menos desembole, troque uma ideia ali. Tem pessoas, por exemplo, que são gênero fluido. Lógica. Tá certo? São gênero fluido. Isso não é nem que eu acho. Tem pessoas que são... Que se dizem. Que se dizem assim. Tá. E no dia que você, por exemplo, fosse alistar, por exemplo, pro serviço militar ou fazer um concurso pra polícia militar. E aí, no seu dia, aposentadoria? Você vai sentir o quê? Não somente, tá vendo? Essas questões, mas a licença maternidade. Tem alguns países que estão... Você tá entendendo? Por exemplo, a Previdência, né? Sim. As mulheres se aposentam mais cedo. Tem países que estão proibindo também, porque a pessoa diz, o cara fala que é mulher, eu vou me aposentar. Penitenciária, você vai ser preso? Exatamente. Não, é muito... Isso, sem brincadeira. Se eu sou um cara adepto a isso aí, eu quero dar um despertão, fui preso. Meu irmão, essa cadeia aqui, cheia de homem aqui, tá tenso. Eu acho que eu prefiro ficar lá com as mulheres. Sim, mas isso que tá falando, aquele nazista fez isso. Aquele cara foi preso por nazismo quando mudou a lei na Alemanha, ele se identificou como mulher pra sair da penitenciária masculina e pra feminina. Uma coisa que pode ser polêmica, os problemas, né? São tantas polêmicas. Eu já falei isso anteriormente, mas para pensar. Você tem um caso daquela Riley, que é a nadadora lá nos Estados Unidos, que... Acho que é Riley mesmo que ela chama, não? Não, é a loura mesmo. Tô falando do... tá. Não é a Lia Thomas, não. Não, é o Liam Thomas, mas eu acho que é a Riley. O nome dela, que ela é mulher biológica. Tá. Nadadora, competia e tudo mais. E aí vem o Liam Thomas, né? Sim. Que era, sei lá, ranking 300, 400 no masculino, vai pro feminino e ganha em primeiro. Tá certo. Sempre. Ganha em primeiro. Aí fica a pergunta. Por que nenhuma mulher, né, que se sinta trans e se sinta um homem, uma mulher biológica que se sinta homem, ela fala, me sinto homem, quero ir pro futebol masculino. Ninguém contrata essa pessoa.
Por que ela fala, nossa, não é nem questão de contratar, mas por que ela fala assim, O inverso não acontece. eu quero lutar no UFC contra o Poatan. Eu quero jogar basquete contra o LeBron. Assim, eu não tô dizendo, obviamente que não, as mulheres não conseguem nunca ganhar os homens. Claro que eu não tô dizendo isso. Tem mulheres incríveis e que, enfim, que são... Poxa, você pega a Serena Williams, por exemplo, né, a irmã dela, Venus, é nível absurdo o que elas jogam, não sei nem 0,5% do que elas jogam. Só que quando você joga para nível de competição, você pode comparar também, né, os dados no esporte, fica mais evidente isso, que há uma diferença clara. E não é porque um é menor ou maior, é porque são diferentes, ponto. Agora, imagina, cara, se hoje o Cristiano Ronaldo fala assim, sou sapiosexual e gênero fluido. Você quer ver? Hoje eu quero jogar a Copa do Mundo feminina. Um exemplo que serve para o contrário, porque geralmente a gente fala, as mulheres não querem ir para o esporte dos homens, mas eu quero ver qual ginasta homem que se sente mulher para competir com as Exatamente, ginastas perfeito, femininas. exatamente. Quem? São delicadas, que têm Exatamente. movimentos muito mais amplos. Exatamente. Eu acho que só pelo fato de existir esporte masculino e feminino já é essa a resposta. Porque o esporte sempre foi assim, já sempre foi dividido. Por que é dividido, então? Porque existe uma diferença. Agora que eu vou abrir um parênteses de conhecimento geral, falando sobre esportes, a seleção feminina foi derrotada pelo time sub-16 masculino do Grêmio em um jogo-treino em 2021. Isso é interessante porque teve uma vez em que um cara bem Vê chalveiro... se você tem um placar aí, porque o placar... Não, eles ocultaram o placar. Quanto 5-0? Eles Não, eu vou dizem que tentar foi achar. 6-0. Eu acho Tá que aqui, ó. foi, Apurou que foi 6-0 para os gremistas. Então, os meninos do Grêmio, de sub-16, ganharam da seleção feminina. Mas, assim, não se revelou o placar Não é como nem a final. seleção do masculina, né? É o Não, sub-16. Não, Assim, pô, eu sub-16 do Grêmio. Então, assim, é claro que existem esportes individuais, como, por exemplo, xadrez e Sim. tênis, onde uma mulher pode vencer um homem. Inclusive, isso já aconteceu em um embate bem histórico aí, conhecido como a Guerra do Sexo, onde uma tenista venceu um tenista que era machista. E tal. Eventualmente, isso pode acontecer, mas você vê que, na média, os homens e as mulheres são bastante diferentes. E a pergunta que a Lara nos fez aqui foi, como é que isso aconteceu? Eu acho que isso também é a pergunta que a Rowling, a autora do Harry Potter, se faz, né? Porque ela sempre foi feminista, ela nunca mudou o modo de pensar dela, e, de repente, ela se tornou odiada pelo movimento feminista. Hoje, se você procurar no Twitter, todos os dias ela recebe ameaças de morte por ser considerada uma inimiga dos trans. E uma das primeiras vezes que eu vim aqui, aliás, sempre o espaço que eu tive aqui foi justamente por causa do meu primeiro livro, que foi o Feminismo, Perversão e Subversão. E o título do livro já antecipava este problema, assim como o capítulo 4 do livro. O que o feminismo propõe? Primeiro, a perversão da mulher. Ela tem que ser moralmente pervertida e só depois ela pode ter a sua identidade subvertida. Então, na verdade, desde sempre o movimento feminista quis destruir essa identidade da mulher. Porque como é que eu posso destruir a mulher? O que ela tem de tão diferente com relação aos homens? O que a torna diferente dos homens? Porque absolutamente tudo que os homens fazem, as mulheres podem fazer, né? Matemática, física, química, esportes, política... Tudo bem. Agora, tem uma coisa que a mulher faz que a limita, de certas formas, e também a potencializa, que é a gestação. Gestar, amamentar e ter esse contato com a criança que só a mãe tem, principalmente nos primeiros 1000 dias, é algo muito específico. É algo muito específico das meninas. Então, como a maternidade é o nosso marcador biológico, e por isso a importância desse livro, as feministas, desde o início, trabalharam para destruir esse marcador biológico. Ou seja, as mulheres não vão mais ser distinguir dos homens como odiando a maternidade. Não só através das técnicas científicas e medicamentosas para abortar um bebê, para evitar uma gravidez, mas realmente esse pensamento antinatalidade. E se você realmente tira a possibilidade maternal da mulher, você destrói a identidade da mulher. Assim como se você tirar a possibilidade paternal do homem, você o destrói. Os dois são igualmente importantes. Essa também é a ideia do nosso livro, né, Nicolas? A mulher é essencial para a reprodução da espécie e o homem é essencial para a sobrevivência da espécie.